Estamos recebendo aqui com muito prazer o CEO do Grupo Exata, José Ovidio. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho da nossa experiência, né, e contar um pouco da nossa história para vocês. Então, você vem junto ao grupo dentro de uma empresa que agregou do grupo. Sim, hoje do fundo de investimento, né, do Aqua Capital, no qual eu sou responsável por duas empresas dentro de uma plataforma que a gente chama de Regen Ag, que é uma plataforma de agricultura regenerativa. As duas empresas, uma é a Raix, que ela é focada em plantas de cobertura associada a biológicos, a micro-organismos, e a outra é a Exata, que faz todo o diagnóstico de solo, né, para efetuar toda a questão de que tecnologia é a mais apropriada para estarmos usando, para regenerar aquele solo, para trazer uma agricultura mais sustentável e resiliente. Ovidio, a gente percebe que houve uma evolução significativa dentro das análises de solo. Até porque, e não num passado distante, o produtor pegava o funcionário mais preguiçoso e colocava ele para ir lá fazer a coleta de amostragem. Então, por aí já vinha uma amostragem que não era aquela mais adequada. E com a agricultura de precisão, essas amostragens elas passaram a ser cada vez mais minuciosas. Tem aquela amostragem de 20 a 40, de 40 a 60, enfim. Hoje, como é que fica essa amostragem? Como é que ela está? Ela é assim? Precisa de quantas amostragens por talhão? Que tamanho de talhão? Como é que se trata isso? Olha, se profissionalizou muito nessa área. A coleta ela é essencial para que as coisas dão certo e para isso é necessário ter esse treinamento. Então todas as empresas de consultorias, seja ela consultoria agrícola ou na parte de agricultura de precisão, elas foram e são essenciais nesse profissionalismo, para ter esse treinamento específico para o grupo que faz essa coleta. Porque se a coleta for feita de uma maneira errada, todo o diagnóstico vai estar sendo comprometido. Então, para você ter a melhor informação possível, tudo se inicia na coleta. Toda a informação em relação à profundidade, informação de talhão, de fazenda, característica, que tipo de cultura se plantava naquela área, tudo isso é imprescindível, né, para criar um bom diagnóstico e para depois desse diagnóstico aplicar a melhor solução para aquilo. Então isso evoluiu demais. Então tem as particularidades das agriculturas de precisão em termos de volume de análise por hectare, profundidade, coisas nesse sentido. Tem a questão hoje da análise que é feita pelo próprio produtor, né, que entrega direto no laboratório. E para cada cultura tem as particularidades, né, de amostragem. Então, o Grupo Exata hoje, ele está preparado, né, para atender diversas culturas em diferentes regiões, até como ajudar nessa profissionalização, né, de levar esse conhecimento, né, para o pessoal da coleta. Isso é importantíssimo para nós. E cada vez mais aquela análise que é química, física e biológica para o solo. Não é mais uma análise única para esse solo. Hoje, né, evoluiu para diferentes tipos de análise. Análise de matéria orgânica, essa questão de análise foliar também, para entender o que tem dentro da planta, que tipo de corretor de carência você pode estar usando ali para complementar a nutrição dela. Então, tem vários tipos de análise hoje, mas o grande volume que ainda vem é a análise básica de solo, né, que a gente detecta dentro dos nossos laboratórios. Mas é imprescindível que o produtor e tanto os consultores saibam, né, das possibilidades que a gente consegue encontrar. Então, vamos falar um pouquinho da análise biológica, que eu acho que é fundamental isso.
estamos falando bastante nessa questão de agricultura regenerativa, de biodiversidade. Então, não tem como você entender isso se você não mensura, né, o quanto de vida você está incrementando naquele solo teu. Então, a análise de metagenômica ou de BioAS, que também é um tipo de análise que dá indícios, né, de que a vida naquele solo está boa, está crescendo, e isso se torna fundamental para a gente ter o diagnóstico correto disso. E vem crescendo muito. A análise de sequestro de carbono também, que é muito importante, né, para ver. Hoje nós temos um problema muito grande, né, de emissão de gás carbônico. A agricultura é responsável hoje por 23% do total disso. A agricultura, ao mesmo tempo que ela tem um impacto grande na emissão, ela tem um impacto maior ainda na absorção. E é isso que precisa ser trabalhado, né? Porque a sociedade urbana, ela só tem conhecimento daquele impacto de emissão. Olha, é muito interessante analisar que a agricultura, ela tem todas as ferramentas, né, para transformar isso, para ser uma grande sequestradora de carbono, para produzir com sustentabilidade, para regenerar solo, para ter um impacto positivo na redução da emissão de carbono. Então, acho que isso é fundamental. E hoje a nossa plataforma, que foi criada dentro do Aqua, com a aquisição da Exata e da Raíx, é justamente para mostrar isso. As tecnologias associadas que compõem, na prática, né, toda essa mudança do sistema produtivo e trazer esse sistema produtivo para um sistema muito mais resiliente, ao passo que aquele solo com vida consiga passar por intempéries, seja ela de muita chuva, seja ela de pouca chuva, né, a você manter altos tetos de produtividade. O termo regenerativo, ele está na moda. Sim. E fazer uma agricultura regenerativa, fazer essa recuperação do solo dentro das necessidades. Porque, por exemplo, eu preciso primeiro ter um bom laboratório para analisar o meu solo. Pronto, eu tenho lá com as análises do Grupo Exata. Aí, mais do que bons resultados, eu também preciso de um bom intérprete para me dizer o que fazer lá na minha área. E aí eu quero trabalhar dentro dessa agricultura regenerativa. Quais são os passos? Olha, o primeiro passo de tudo, né, é o diagnóstico. E aí, através das análises, seja análise metagenômica, BioAS, análise de solo, química, física, a gente consegue entender a situação daquele solo. Baseado nisso, o histórico que vem sendo usado, de que forma vem sendo usado esse solo, questão de plantio direto, rotação de cultura, coisa nesse sentido. Dentro do grupo, né, na empresa, na Raíx, o que nós criamos? Nós criamos, a Raíx hoje ela é pioneira no Brasil em termos de desenvolvimento de mix de plantas de cobertura. Mix não é mistura. Não é você chegar e misturar 10 sementes e jogar no solo e achar que aquilo vai resolver o problema. A sua vida. Exato. O que é feito antes é um estudo de combinação entre as espécies de planta que você vai estar aportando, qual o percentual de cada planta dessa é importante, entender qual a janela que o produtor está nos dando para que essa cultura evolua e que essas plantas, né, de serviço aportem o máximo de resultado para ele. Então você tem que combinar o ciclo dessas plantas, a combinação entre elas, que percentual de semente você usa de cada planta dessa, né, para compor essa solução. E não só isso, agora o último fronteira que a Raíx entrou de forma extremamente estruturada, é a questão de que micro-organismos, quais os micro-organismos,
combinam com essa diversidade de plantas que vão ajudar a incrementar ainda mais o resultado naquele solo, acelerar esse resultado no solo. Então, tudo baseado no diagnóstico, a gente, recomenda o mix específico, não só de plantas, mas dos micro-organismos também, que vão fazer o trabalho em conjunto. Então, é muito importante trazer a diversidade para o solo. E a diversidade começa com o sistema radicular. Plantas de diferentes espécies, combinadas com diferentes micro-organismos, né, vão acelerar a questão de vida nesse solo. As plantas por si só são bioreatores naturais. Elas multiplicam os micro-organismos no solo. Elas conseguem dar sinais para os micro-organismos benéficos se multiplicarem, né, e reduzir os patógenos. E essa população de micro-organismo benéfico vai fazer toda essa simbiose com as raízes. Então é muito importante isso, essa combinação. A planta de cobertura sozinha é uma coisa, os micro-organismos sozinhos são outros. Quando você combina isso, você potencializa isso de uma maneira assim, excepcional. E essa potencialização ela pode ser boa ou ruim, né? Porque se eu tenho ali numa área uma população de nematóide significativa e de repente eu coloco a crotalária, que ela é a crotalária é uma das mais comuns de estar presente em todos os mix. Mas daí eu tenho que saber se eu vou usar a Juncia expectabilis, a Ocroleuca, para não reproduzir mais nematóides. É muito importante esse ponto que você colocou. Primeiro é o diagnóstico. Vamos na exata, que tipo de nematóide é? Baseado no tipo de nematóide, que combinação que eu faço? Então, se eu combinar plantas que impedem a multiplicação desses nematóides, associado a micro-organismos que paralisam esses, que vão de uma forma de parasitar esses nematóides. Então essa combinação é onde 1 mais 1 não dá 2, dá 6, dá 10, é muito importante. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje combinação de alguns micro-organismos com a própria crotalária, onde nós incrementamos 40% do sistema radicular da crotalária na associação com micro-organismos. O que isso significa? Quanto mais nitrogênio eu estou pondo com esse sistema radicular, quanto mais nematóide eu estou combatendo com esse sistema radicular bem estruturado e bem volumoso como esse que nós estamos conseguindo. Então, essa combinação ela é muito perfeita para esses alvos. Então, nós temos isso para nematóide, nós temos isso para doenças de solo, diferentes tipos de doença de solo. Nós temos combinações específicas para fixação de nitrogênio, ciclagem de fósforo, de potássio, resistência à seca, né? Associação de plantas com micro-organismos, a criação, né, da macro e micro porosidade no solo, que vai se tornar aquele solo uma grande caixa d'água, né? Isso. E vai conseguir reter. Olha, nós temos casos no Rio Grande do Sul, com todo o desastre que teve, chuvas assim acima de 500 milímetros, em áreas onde se praticava o uso dos mix, nós não tivemos problemas de erosão naquela área. E então a absorção foi grande. A absorção foi grande naquela área. Então isso para nós, falando, nós estamos no caminho certo. Acho que esse é o caminho. E as plantas de coberturas, elas funcionam não só para combate de erosão, mas funcionam também para controle de pragas e doenças, funcionam também para essa questão de fazer com que a água percole e esteja armazenada naquele solo. Então, essa prática é importantíssima para você criar resiliência nesse solo. Um solo cheio de vida e resiliente é um solo que, em anos de intempéries, o teto produtivo dele ainda continua alto. É bacana incentivar ali o produtor de tempos em tempos fazer as trincheiras para ele olhar esse sistema radicular que ele tem nesse solo, para ver a profundidade, quem é que está chegando, o que ele precisa investir no seu solo.
O que a gente faz hoje nas empresas que nós estamos é essa questão educacional de mostrar fatos e dados para os produtores. Então, você tem o diagnóstico antes através das análises, tem todo o diagnóstico visual, que é as trincheiras que a gente faz, onde ele consegue entender os diferentes sistemas radiculares que tem na área dele. É muito interessante isso, mas se ele tiver uns 5, 6 sistemas radiculares diferentes na área dele, equivale a como se ele estivesse fazendo 5 ou 6 ciclos diferentes de cultura e ao mesmo tempo trabalhando para ele, né? E ele consegue ver esse desenvolvimento até onde a raiz chega, a porosidade do solo. A gente consegue mensurar tudo isso, o antes e o depois, né, das análises. Então, isso leva a criar uma credibilidade para o produtor que o sistema realmente funciona. Quando você fala de cultura de cobertura para os agricultores, eles sabem que é bom. É a mesma coisa de falar que exercício faz bem para a saúde. Todo mundo sabe que faz bem para a saúde. Agora, daí entre saber e executar... Exatamente. Entre você saber ir para a academia, tem uma distância enorme. Então, o que a gente está fazendo é exatamente pegar, né, o produtor e mostrar para ele esses benefícios. E é importante isso, porque se ele deixa de plantar uma safrinha, né, e ele entra com uma cultura de cobertura, de repente, nessa área, ele vai ter muito mais sacas de soja na cultura subsequente. Uma das coisas que nós somos especialistas em fazer e entender é a cultura que você vem na sequência. Nós preparamos o solo, né, todo o ambiente daquele solo, tanto em micro-organismos como em sistemas radiculares diferentes, que vão beneficiar a cultura que vem na sequência, dando um incremento de produtividade. Então, é importante que qualquer tecnologia, primeiro, né, seja conveniente para os agricultores. Conveniência é o nome da agricultura brasileira, porque é uma agricultura gigantesca, de larga escala. Qualquer coisa que você tenha que interromper aquela operação de guerra, que é um plantio, colheita, né, para os agricultores, isso é um problema. Mas a gente tem que entender esse ciclo, essas janelas que a gente tem, que ele deixaria esse solo descoberto ou com apenas uma planta de cobertura, né, para a gente trabalhar esse solo em pró dele. E fazendo isso com frequência, a gente consegue mensurar e mostrar o quanto nós estamos enriquecendo o solo dele. Bom, nosso tempo já está ficando aqui já esgotado, mas dentro da agricultura regenerativa, a remineralização também integra? Dá para fazer o uso dela também? Sim, o que eu vejo de mais importante nisso são os casos evidentes que a gente tem de agricultores que já vêm fazendo o uso dessas tecnologias há muito tempo. As próprias plantas de cobertura associada a alguns micro-organismos, a gente consegue muito mais fixação de nitrogênio. Um exemplo que eu dei de 40% a mais, né, de sistema radicular de uma crotalária. O que isso impacta? São mais de 300 quilos de nitrogênio que é aportado naturalmente no solo, sem você trazer nada de fora, nenhum químico para lançar ali. Isso é muito importante. E o que a gente consegue ciclar de potássio, de fósforo dentro daquele solo é uma coisa absurda, né? Plantas que vão em profundidade buscar aquilo que estava perdido e traz para as plantas subsequentes. Então, esses agricultores que já fazem esse trabalho há um bom tempo, de 3 anos para mais, eles conseguiram reduzir 30% o uso de defensivo e 30% o uso de NPK nas lavouras dele, baseado nisso. E eles fazem análise todos os anos, não é que eles deixam mas o fósforo está lá, o potássio está lá, né? Ele vê que não tem necessidade de estar colocando. Então isso é fato. E os tetos produtivos são acima de 80 sacos de soja, 90 sacos de soja aí, indiferente do clima, né? Então eles estão conseguindo manter assim, altas produtividades com isso. Isso sim é uma agricultura sustentável, né? Muitas vezes o agricultor brasileiro pensa muito em comprar mais área.
ao passo que ele pode estar investindo na área que ele já tem e aumentar muito a capacidade de produção na onde ele já está fazendo agricultura há um bom tempo. O crescimento vertical. Exatamente, que vou falar hoje, é a grande bola da vez. Sem desmatamento, você consegue estar produzindo mais na mesma área, com a resiliência. A resiliência é a palavra-chave da agricultura, porque o seguro agrícola ele é muito difícil e muito caro hoje no Brasil. E o maior seguro que o agricultor pode ter, né, dentro da operação dele é o solo dele extremamente saudável. Essa é a principal resiliência para ele, para evitar perdas, seja por excesso de chuva ou falta de chuva. Bom, eu quero agradecer a sua participação conosco. A gente poderia ficar aqui ainda o programa todo falando sobre a agricultura regenerativa, mas muito obrigada e será sempre bem-vindo. Muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês nisso e a gente espera que essa agricultura regenerativa ela venha para ficar e cada vez mais empresas, né, tragam tecnologias para que isso realmente aconteça e não só no discurso, mas na prática.